Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo, o Salmo número 3. Salmo número 3 é um salmo davídico, ou seja, escrito pelo rei Davi. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo. Seu like ajuda muito para que essa transmissão chegue para outras pessoas. Essa semana, por exemplo, estava vendo aqui as estatísticas do canal. O YouTube mostra qual a origem do acesso, como é que a pessoa acessou o vídeo do canal. E é interessante que eu achava que a maior quantidade de acesso vinha dos links que eu espalho. Tem um canal de transmissão lá no Instagram, tbatista8. Tem algumas listas de transmissões no WhatsApp, onde eu mando o link direto para as pessoas e muita gente acessa por ali. Mas, por curiosidade, a maior quantidade de acessos aqui no canal, disparado, muito além dos links, é nas recomendações do YouTube. Esses vídeos laterais que ficam ao lado da transmissão. Laterais se você estiver num computador, né? Se for o caso do celular, são vídeos que ficam ali logo abaixo. Esse ranqueamento para o vídeo ficar bem recomendado, bem indicado, ele tem a ver com o seu like. Quando você deixa um like no vídeo, o YouTube vai procurar alguém que tem o mesmo padrão de consumo de conteúdo que o seu para recomendar. Afinal de contas, se você aprovou esse conteúdo, é uma possibilidade grande de uma pessoa que consome, que gosta das mesmas coisas que você também aprove. Então, o seu like faz uma diferença muito grande aqui no canal e é importante para nós. Se inscreve também aqui, ativa o sininho das notificações e estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Salmo número 3. Eu quero ler ele inteiro porque é bem curtinho, são 8 versículos e vamos que vamos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Talvez você está lendo essa frase aqui do rei Davi, dizendo, Tiago, parece que foi eu que escrevi hoje de manhã. Pois é, o rei Davi já naquele momento expressava com a sua poesia sentimentos que ecoam no coração de tantas pessoas diariamente. Versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Observe que ao final do versículo 2, tanto na minha Bíblia aqui, tanto no final do versículo 2, versículo 4 e do versículo 8, tem uma expressão que está entre parênteses. Nas versões mais antigas vai estar escrito Selá. Nas versões mais atuais vai estar escrito pausa. Essa palavra Selá e pausa, ela tem duas importâncias no texto poético. Só um parêntese para você entender. Poderia ser uma marcação para uma música, né? Essa poesia não era apenas a poesia escrita que uma pessoa vai declamar, mas uma letra que viraria uma música futuramente. Então, Davi, que também tocava instrumentos musicais, ele está escrevendo ali uma pausa durante a música. Mas também a expressão selá, que nas versões atuais vem traduzida como pausa, significava que o autor estava dando uma importância para aquele trecho. Ele queria que o escritor, não, Jesus, ele queria que o leitor pudesse meditar com mais tempo naquele trecho. É claro que nos nossos devocionais aqui nós somos mais dinâmicos, a gente não vai parar, mas numa leitura diária, já peguei minha Bíblia aqui em casa de manhã, vou ler. Davi, ele gostaria que você parasse aqui no final do versículo 2 e refletisse durante 1 minutinho, durante 2 minutinhos, o que é que aquilo quer dizer, o que é que aquilo fala ao seu coração. Então, essa expressão selá, ou nas novas versões pausa, que estão aqui nos versículos 2, 4 e 8, eles têm esse significado, tanto para a parte da construção musical, a harmonia da música, quanto para a meditação do que estava sendo falado. E faço questão, gente, de falar essa curiosidade, porque esse é um termo que é repetido em muitos salmos pela Bíblia. Então você já fica bem informado aqui. tbatista8 não estão no YouTube, também é cultura. Devocional também é cultura aqui e é ensino bíblico. Versículo 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o santo monte. Note aí, final do versículo 4, também tem a expressão selá. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, e
e quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Maravilha, gente. Esse salmo, pelos teólogos, é sinalizado como um salmo que Davi escreve durante um dos períodos mais difíceis da vida de Davi. Davi viveu alguns períodos que estaria ali no ranking dos momentos mais difíceis da vida dele, né? Há um momento onde ele está sendo perseguido pelo rei Saul, ele passa perto de perder a vida dele várias vezes ali. Tem um momento onde ele enfrenta o gigante Golias, que é um grande desafio para ele. É o episódio que dá uma projeção nacional para o jovem Davi, que nem era rei ainda. Tem um momento onde ele adultera com Batseba, ele causa um desastre espiritual na vida dele, na família dele. Foi um momento muito difícil. E tem também, gente, esse momento aqui do Salmo 3, que diz respeito a uma situação onde Absalão, o filho de Davi, se levanta, se rebela contra seu pai e tenta tomar o reino de Davi. Isso mesmo está falando, você está ouvindo. Rei Davi, ele tinha vários filhos, Absalão, o filho mais velho dele, tenta tomar o reino do seu próprio pai. Então Davi, por amor a Absalão, não tenta guerrear contra ele. Davi foge. E por um momento, Absalão toma o trono de Davi e lidera a nação de Israel. Inclusive, quando Absalão ele toma o reino, Davi foge com alguns dos seus soldados, por assim dizer, alguns da sua comitiva. Absalão ele toma o reino de Davi, por exemplo, ele faz vários atos para escandalizar o seu pai, para dizer que naquele momento era ele que mandava num pedaço. Quando Absalão toma o reino, a primeira coisa que ele faz é juntar todas as concubinas do reino e num terraço, para que toda Israel visse, ele tem relação com todas elas. É uma orgia ao ar livre, como forma de escandalizar a história do seu pai e dizer, olha, a partir de hoje sou eu que mando, sou eu que faço o que quero e ninguém vai me impedir de nada. Enquanto isso, Davi foge e durante essa fuga ele escreve esse salmo, o Salmo número 3. Gente, primeira coisa é que Davi, ele reconhece as suas dificuldades. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E note que essa expressão, ser um homem segundo o coração de Deus, não foi uma frase escrita pelos fãs de Davi, pelos súditos de Davi. Já conheci uma pessoa aqui que disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que gosta da história de Davi, porque se identificou. Não, é o próprio Deus que diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Você já imaginou Deus falar sobre você, que você é uma pessoa segundo o coração dele? Gente, esse é um dos personagens mais apaixonantes da Bíblia. É uma das pessoas que mais desenvolveram um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É um dos heróis mais conhecidos da história da humanidade, não apenas da Bíblia. Mas o rei Davi tornou-se um personagem conhecido por toda a história como um grande herói. Por exemplo, a história de Davi e Golias é uma história que é replicada em diversos contextos, como exemplo de motivação, de superação, de perseverança, de vencer limites, de vencer os gigantes da vida. Esse é um grande personagem. Porém, o relacionamento que Davi tem com Deus não o isenta de passar por problemas. Tem que entender isso. O nosso relacionamento com Deus, ele não vai nos isentar de passar por problemas. Não estou falando só de problemas pequenos, gente. Olha, Thiago, eu tenho um boleto aqui para pagar no dia 5, o meu salário atrasou e eu estou aqui sem ter o que fazer. Não é só isso. Às vezes você vai passar por problemas que colocam você entre a vida e a morte. E servir a Deus não te isenta de passar por isso, entende? Porém, quando você passar por isso, porque todo mundo passa, é muito importante que você tenha um relacionamento com Deus para saber lidar com essa situação da forma certa. Davi, ele expressa nesse salmo a sua confiança em Deus nas piores circunstâncias. Eu quero ministrar isso no seu coração. Nós precisamos manter e desenvolver a nossa confiança em Deus nas piores circunstâncias da vida. Na verdade, as piores circunstâncias, elas têm essa capacidade de nos esticar mais, nos desenvolver mais. São nas piores circunstâncias que nós treinamos a nossa confiança em Deus
por assim dizer. Então, se você está passando pelos piores dias da sua vida, primeiro glorifique a Deus, agradeça a Deus e aproveite esse momento para desenvolver a sua confiança em Deus. É muito fácil confiar e servir a Deus nos dias bons, quando tudo está dando certo. Por quê? Porque você está vendo ali o resultado da tua confiança em Deus. Você orou, a bênção chegou. Você jejuou, uma coisa aconteceu. Você clamou a Deus, Deus te respondeu. Então você está vendo o resultado. É fácil confiar em Deus quando você vê o resultado. Porém, nos piores dias, nos dias mais difíceis, você consegue confiar em Deus. Ou melhor, você é convidado a confiar em Deus, mesmo sem ver o resultado diante dos seus olhos. É aquele famoso, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Como é que você continua com a mesma estratégia, com a mesma prática, se você fez tudo certo e deu tudo errado em tese? Para você continuar com a mesma prática, é preciso que você confie profundamente na pessoa que te direcionou para aquilo, né? A pessoa te deu uma estratégia, você não está vendo o resultado, então você é desafiado a confiar. É por isso que os dias mais difíceis da nossa vida, eles vão treinar o nosso nível de confiança em Deus. Se você está passando por um momento como esse, agradeça, porque certamente você tem uma grande oportunidade de desenvolver a sua fé e sair mais forte dessa situação. Então, Davi estava passando por um momento como esse, onde ele reconhece as dificuldades, onde ele está passando por problemas, e o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus não isenta ele de passar por medo, de passar por incerteza, de passar por ansiedade, de passar por sofrimento. Continue acreditando em Deus. Até porque, nos versículos 3 e 4, por exemplo, Davi, com palavras declaradas, ele afirma a sua confiança no Senhor. E, gente, essa aqui é uma grande ferramenta terapêutica. Nós pregarmos para nós mesmos, nós declararmos a palavra em voz alta. Eu sei que a palavra em pensamento, ela já tem esse efeito, porém a palavra verbalizada, a palavra falada, ela tem um poder ainda maior. Note que Davi fala assim, ó, que o Senhor é o escudo dele. Em algumas versões, eu não sei se é o seu caso, mas em algumas versões diz assim que o Senhor é escudo e broquel. Essa palavra broquel é uma espécie de escudo, né? Seria, na verdade, um sinônimo de escudo. Só que broquel é um escudo circular e ele tinha vários tamanhos. O broquel a que Davi se refere aqui era um escudo circular de grande circunferência, onde conseguia proteger todo o corpo do soldado na guerra. Então, olha o significado que Davi está falando. Deus não é só um escudo pequeno, um escudo protocolar. Deus é um grande escudo, uma grande proteção, onde quando o soldado colocava o broquel na sua frente, todo o seu corpo ficava protegido. E Davi vai declarando que o Senhor é o escudo dele, que o Senhor é o broquel dele. E com essa declaração, Davi não vai só afirmando a confiança em Deus, ele vai treinando o espírito dele debaixo daquelas palavras. Gente, eu costumo dizer que os exemplos negativos, eles nos ajudam a visualizar os exemplos positivos. Por exemplo, você dá um exemplo negativo e você ajuda a entender o poder positivo. Vou dar um exemplo para você. Embolei um pouquinho aqui, vamos dar um exemplo para você. Se eu falar assim, ó, Deus te abençoe, muitas vezes a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Você até se esquece que eu falei Deus te abençoe, porque para você é uma palavra qualquer, não vai fazer diferença na sua vida. Mas se eu falar assim, ó, que Satanás te carregue, eu tenho certeza que tem alguém que já se arrepiou, já fez o sinal da cruz, já bateu na mesa, já falou Deus é mais, Thiago, tá repreendido. Né? Porque você dá mais valor ao que é negativo do que ao que é positivo. Na verdade, a palavra tem poder, tanto a positiva quanto a negativa. Só que nós hipervalorizamos as palavras negativas e desvalorizamos as palavras positivas. Entende? Então, quando Davi fala aqui ó, que o Senhor é o escudo dele, ele está treinando o coração dele. Ele está treinando o espírito dele. Imagina, gente, se uma pessoa ficar dizendo para ela mesma, eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não sou capaz de nada, eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. A pessoa vai se diminuindo, ela vai criando uma imagem interior de alguém que é tão para baixo, tem uma autoestima, tão deficitária, que na hora que ela precisar de uma confiança, de uma afirmação, ela não vai conseguir ter aquela base. Entende?
Já Davi, ele vai declarando essas palavras sobre o poder de Deus na vida dele, porque ele está treinando o cérebro dele, ele está treinando o coração dele, está treinando o espírito dele para poder sustentar, para poder, perdão, ser sustentado pela presença de Deus diante das dificuldades. Tem dias, e na verdade muitos dias em nossa vida, que nós precisamos declarar a palavra de Deus sobre nós. Aconteceu algo interessante recentemente, né? Estava num determinado lugar e tinha uma criança que falou assim: olha, eu tô assustado porque fulano de tal falou que viu um demônio entrando lá em casa. Família de crente, né? O fulano de tal falou que viu um demônio lá em casa, eu tô assustado. Eu falei, mas tá assustado por quê? Não, porque fulano falou que viu um demônio lá. Eu falei, não, mas a Bíblia fala que nós temos poder para expulsar demônio. Se fulano viu demônio, você expulsa o demônio e repreende na hora. Acabou o problema. Eu tentei daquela forma passar de uma maneira simples para a criança que o poder de Deus é muito grande, né? E a gente vê tantos adultos, por exemplo, colocando medo na criança. Hipervaloriza o tamanho do monstro, né? O bicho-papão, a cuca vai te pegar, o monstro que está debaixo da cama, que está dentro do guarda-roupa, e a criança fica em pânico com algo que na verdade nem existe. Às vezes é uma palavra que a pessoa delirou, inventou aquela história, nem viu nada. E a criança ficou com aquilo na cabeça, o coração temeroso. Aí eu fui lá e falei, não, é muito simples. Se aparecer algum, você repreende, em nome de Jesus, ele vai sumir na hora. Rapaz, eu vi até o semblante da criança mudar, porque ela percebeu que ela tinha agora uma arma de defesa. Ela tinha uma resposta para quando a situação ocorresse na vida dela. E é interessante que a palavra de Deus, gente, ela precisa ser esse treinamento para o nosso espírito. Para que quando o desafio aparecer na nossa frente, eu não quero romantizar para você. Eu sei que tem dias que é difícil, que você vai chorar, que você não vai ter palavras, que você não vai conseguir ser tão assertivo quanto eu estou te ensinando aqui. Porém, Davi, ele estava um dos dias mais difíceis da vida dele. Era o filho dele tomando o reino dele, querendo matá-lo. Quantos adversários, quantas pessoas traíram Davi aqui, queriam matar Davi aqui. Pessoas que outrora beijavam a mão de Davi, reverenciavam, se ajoelhavam para reverenciar Davi e agora estavam traindo ele, estavam contra ele, estavam a favor do filho dele, que estava gerando uma grande conspiração nacional. E Davi está angustiado, mas mesmo nos piores dias, ele permanece declarando: o Senhor é meu escudo, o Senhor é o meu broquel. Que nos piores dias da sua vida, ainda assim você consiga declarar que o Senhor é o teu escudo, que o Senhor é a tua proteção, que o Senhor é a tua confiança. E você vai ver, treine o teu espírito todo dia, você vai ver que quando o dia mal chegar, você vai estar mais preparado, você vai estar mais estruturado para lidar com as dificuldades que virão. E aí o Salmo termina dos versículos 5 a 8, Davi, primeiro, ele reconhece as dificuldades dele. Segundo, ele afirma a sua confiança em Deus e agora ele antevê a vitória. Ele começa a falar do que Deus já fez e vai fazer com os inimigos dele. Gente, sabe o que é interessante aqui? É porque Davi, ele tinha já um nível de fé que desenvolvia nele a habilidade de agradecer antes da vitória chegar. Você consegue agradecer antes da vitória chegar? Eu sei que nem todo mundo chegou nesse nível, porém é algo que nós devemos buscar para a nossa vida. Essa habilidade de agradecer antes da vitória chegar, antes da bênção chegar. Tá tudo dando errado, mas você permanece com o coração grato. Por quê? Porque você tem confiança de que Deus vai agir. Sabe por quê? Penso eu. Sabe por que Davi desenvolveu esse nível de fé? Porque ele passou por muitos momentos onde ele precisou confiar em Deus. Ele passou por muitas situações difíceis. Olha quantas eu citei. A questão com Golias, Davi e Golias. A questão de Saul perseguindo ele. A questão de ele com Batseba, ele adultera e tem uma crise espiritual muito grande. E aquela situação quase que dá ruim de vez para ele. Essa própria situação de Absalão, muitas outras descritas na Bíblia. Todas essas situações vão forjando o espírito de Davi a confiar em Deus. Até o ponto onde ele começa a agradecer a Deus e a declarar que Deus vai agir mesmo antes de ver Deus agir. Eu quero declarar, meu irmão, sobre sua vida. Eu quero até receber essa palavra. Nós vamos desenvolver essa habilidade de agradecer a Deus antes mesmo da vitória chegar. E a gratidão, ela faz os teus olhos espirituais serem abertos para realidades que você ainda não percebeu diante de você. Tem algum dia, rapaz, que eu tenho que fazer um devocional aqui sobre o poder da gratidão.
Eu não vou falar agora muito sobre a gratidão, nós estamos encerrando aqui, só quero pincelar uma coisa. A gratidão, ela abre os teus olhos espirituais para realidades que você outrora não conhecia. Quando você começa a ser grato, você começa a desenvolver a gratidão, não só com palavras, mas realmente o teu espírito está sendo grato a Deus por tudo que você vive, você começa a perceber coisas espiritualmente falando que a murmuração não te deixa perceber. Então, quando você desenvolve e treina o teu coração em gratidão, você vai entender melhor como Deus te ama, como Deus está agindo na situação. Você vai perceber o trabalhar de Deus, você vai se posicionar melhor diante dos desafios da vida. Desenvolva um coração grato em Deus. Talvez, uma forma de você observar isso é olhando para o teu passado. Talvez você fale assim, Thiago, eu não era uma pessoa grata e agora eu estou desenvolvendo gratidão. Você mesmo pode perceber na sua vida as situações onde você não foi grato, não foi grata. É as situações onde você conseguiu ser grato em Deus, mesmo diante da dificuldade. Você vai ver que as situações eram as duas situações eram desafiadoras, porém, a sua atitude, a postura do seu coração fez total diferença na situação. Então, Davi, ele nos ensina que nós precisamos mergulhar nesse nível de fé tão profundo que nós possamos agradecer a Deus, mesmo antes de ver a mão de Deus, de perceber a mão de Deus agindo em nossas vidas. E eu quero, em nome de Jesus, declarar isso sobre você nesse momento para a gente fechar essa semana de devocionais. Amém? Vamos orar juntos, gente? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse ensino. Eu quero te pedir, Senhor, que assim como foi na vida de Davi, nós possamos desenvolver confiança em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações mais desafiadoras da nossa vida. Meu Deus, eu te peço em especial, se tem alguém aqui que está assistindo esse devocional dizendo que está passando por um momento difícil, por dias difíceis, eu oro, Pai, para que o Senhor entre com a Tua intervenção, para que o Senhor entre com o Teu milagre, para que o Senhor entre com o Teu favor em nome de Jesus. E quero te clamar, Deus, que o Senhor possa desenvolver em nós, através do Teu Espírito, um senso de gratidão, um senso de fé, um senso, meu Deus, de confiança, mesmo antes de percebermos as Suas mãos agir. Coloque em nós um espírito grato, Senhor, um coração grato, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quem é que recebe essa palavra aí? Pela graça de Deus. Gente, deixa um like nesse vídeo que é tão importante para que outras pessoas sejam abençoadas e deixa também um comentário aqui embaixo sobre qual foi a parte dessa transmissão que mais falou o teu coração. Para mim, não canso de repetir, é uma alegria ler o teu feedback. Eu faço questão de responder sempre todos os comentários que são colocados aqui no devocional, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente, até a próxima. Esquecendo, mas todo sábado também, às 7h30 da manhã, eu coloco aqui um período de adoração musical, para você ouvir canções que vão edificar o teu coração, para você orar. Thiago, sábado eu vou limpar a casa, bota aí o louvor, sábado 7h30, a gente libera um período de adoração musical aqui no canal também, para você fazer o seu devocional orando e cantando junto, se você assim desejar, tá bom? Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.